a letra, porque tem letra que exalta o homem, tem letra que exalta sentimentos, mas tem letra que exalta quem merece exaltação, aquele que está sentado no trono. Quando a letra exalta aquele que está no trono, irmãos, alguma coisa acontece primeiro lá, porque lá tem seres que não param, e dizer santo, 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 santo. Mas quando alguma coisa acontece aqui na terra diferenciada, os céus direcionam o seu olhar para aquele lugar. Glória a Deus. Eu quero dizer nesta noite que nesta noite tem muitos trabalhos como este, mas eu quero, na instrumentalidade do Espírito, dizer que o olhar de Deus está direcionado para este lugar aqui. E se nós começarmos a ficarmos mais sensíveis, fiquem sensíveis, vocês que estão aqui, os que estão fora, ei, fica sensível, não queira que alguém converse outra coisa a não ser glória e aleluia, línguas estranhas. Ei, quando o povo reverencia a Deus, alguma coisa diferenciada acontece nesse lugar. Já dizia um grande homem: a um líder se segue, a um profeta a gente ouve, a um chefe se obedece, de um mestre se aprende, mas a Deus se adora. Vamos dar um momento de adoração a Deus. Quem tem glória aí? Glória. Quem tem língua estranha? Glória. Aproveita agora. Eu quero entrar no mundo que você não está vendo. Na candeia que chamaia, e neutralizar toda a interferência. Que não haja bloqueio, que não haja interferência, que este ambiente seja dominado de glória, de essência, de poder, de novidade, de crente nesta noite. Saiam daqui embriagados, mas o Espírito de Deus. Louva a Deus pela vida dos ministros aqui no altar, irmãos, dos presbíteros. Irmãos, o texto que vocês escolheram no tema fala da ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, o Evangelho não teria sentido. O cristianismo não existia mais. O que faz o cristianismo diferente das demais denominações existentes no mundo é que as demais, o Deus deles, morreram, mas continuam mortos. Mas o cristianismo nosso morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Está vivo. Quantos acreditam que isso é verdade? Levanta a tua mão assim, glorifica o nome do Senhor. Minha causa, tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Meus queridos irmãos, que o Espírito Santo aplique a essência desse texto em cada coração, em cada vida, e que nesta noite ele faça aquilo que já está determinado para acontecer. Que Deus já determinou algo para acontecer aqui nesta noite. Quantos acreditam nisso? E aquilo que Deus determinou é o que vai acontecer. Aquele instrumento que Deus vai usar, ele só faz aquilo que recebe uma orientação divina. Mas há um comando superior, e eu acredito na soberania, a linguagem que Jó usou depois dele ver realizado tudo aquilo que Deus havia falado. Ele disse: bem sei que tudo tu pode, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quantos acreditam nessa soberania? Oh glória! Nesse salmo instrumentalizado pelo Espírito, Davi fala no direito. Tu tens sustentado o meu direito. Nós que somos cristãos hoje, nós sabemos que lá no Éden, o homem, ele foi colocado naquele ambiente e ele era santo. Ele tinha o privilégio de ver todos os dias a presença do próprio Deus. Não havia pecado.
Mas os irmãos conhecem as pessoas que não são crentes e conhecem, porque o evangelho hoje está sendo propagado, não é mais aquele evangelho de 20, 30 anos. A mídia escrita, falada, televisada, né, pela internet, muitas pessoas conhecem o evangelho. Sabe que o homem perdeu esse direito, perdeu essa essência. Ele desobedeceu uma ordem de Deus. Capítulo 3 do livro de Gênesis registra isso, e foi expulso daquele ambiente, e ali o pecado passou a reinar até os dias de hoje. É daí que está escrito, o apóstolo escreveu, instrumentalizado pelo Espírito: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como pecou? Mas Deus não foi pego de surpresa. Ele estabeleceu um plano antes da fundação do mundo, né? Porque Deus conhecia todas as coisas. Deus é soberano. E esse plano, Deus abriu a boca. A primeira promessa da palavra está em Gênesis 13:15. Para nós entendermos, Deus disse que da semente da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça da serpente. Tempo passou, vocês conhecem a história. Eu estou rapidamente para depois aplicar aquilo que Deus quer ainda falar nesta noite para nós. Oh glória, porque Deus não reúne uma quantidade de pessoas sem um propósito definido. Deus tem algo a falar, Deus tem algo a tratar, Deus tem algo com você aqui. Você não chegou por acaso neste ambiente. Oh glória, o Espírito de Deus te trouxe aqui, que tem algo, tem uma novidade que Deus vai falar no teu coração nesta noite, e você vai sair daqui diferente. Só quem concorda com isso. Irmãos, o tempo passou, os profetas profetizaram. Vocês conhecem a história bíblica. Isaías foi o que mais profetizou, Miqueias profetizou, Zacarias profetizou, e culminou no Novo Testamento, depois daquele período interbíblico de Malaquias até Mateus. Foi um período de 400 anos. Não foi brincadeira não. Deus em silêncio. Não se havia profecia, não se havia nada. 400 anos. Porque Deus é diferente do modo que a gente pensa. Ele não está sujeito a mim, Ele não está sujeito a você, Ele não está sujeito ao homem. Ele é soberano. Ele tem um tempo de realizar as coisas. Deus é programado. Ele não trabalha fora do tempo. Glória, Deus é organizado. As coisas de Deus é com ordem, com decência. Porque às vezes acaba todo extravengado, todo desmatelado, querendo fazer a obra. Primeiro você tem que se organizar, colocar as coisas onde está faltando, se converter, tomar posição. Aí a obra vai ser feita com segurança, e o nome de Deus vai ser glorificado na tua vida. Quantos acreditam que isso é verdade? Levanta a tua mão, Deus é um ser extremamente organizado, oh glória, e Ele só trabalha certo. Na instrumentalidade do Espírito, o apóstolo Paulo escreveu lá no livro de Gálatas 4:4, vindo a plenitude dos tempos. Aí Deus resolveu mandar seu filho. Quando chegou o tempo, vocês conhecem a história, está registrada nos evangelhos, né? Quando Maria teve a visitação do anjo Gabriel, era uma pessoa simples, morava numa cidade simples, Nazaré, uma cidade pequena, sem muita conhecimento na época, mas Deus resolveu, glória, priorizar aquela simples jovem para materialmente ser o instrumento que Deus ia usar para, através do Espírito Santo, ser gerado Jesus, para que pudesse culminar a promessa de Deus aqui na terra. Quantos acreditam que isso é verdade? Oh, glória. Quando a promessa chegou até Maria, ela ficou espantada, ela ficou sem acreditar, achou que era algo impossível. Oh glória, tem coisas, irmãos, que Deus faz, que a gente pensa que é um sonho, a gente pensa que não é com a gente. Oh glória. Olha, eu quero parar aqui um pouquinho e dizer a alguém: quando as coisas de Deus começar a acontecer na vida de alguém que está aqui, você vai se lembrar deste momento, você vai pensar que é um sonho,
que não é com você, que você não tem condição para isso. Deus gosta de surpreender, Deus gosta de fazer coisas que às vezes nós achamos que estamos, glória a Deus, sonhando, glória a Deus, mas esse sonho aí vai ser concretizado, vai ser realizado. Te prepara, porque Deus vai mudar a tua rotina. Tem novidade de Deus que está chegando para você. Só quem acredita nisso, levanta as tuas mãos assim, glorifica o nome. Às vezes Deus revela, mas às vezes Deus fica oculto. Deus não revela tudo, Ele não está sujeito a mim, Ele não está sujeito a você. Tem coisas que Ele deixa oculto, mas vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Só quem acredita nisso, ministra para a pessoa que estava certa em você e diz assim: tem surpresa de Deus que vai acontecer. Oh glória, na tua vida. Ei, foi fraco, diga mais forte, diga mais forte. Tem surpresa de Deus que vai acontecer na tua vida. E eu vou mais longe, ainda hoje nesse lugar, Deus vai te surpreender. Quem tem glória, glorifica. Quem tem língua, pode falar língua. Deus está surpreendendo alguém nesta hora. Glória! Maria mostrou sua pequenez, sua fragilidade, sua condição. Ele não estava como se estivesse sonhando, mas o anjo, na instrumentalidade do Espírito, diz: olha, aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Oh glória! Em Lucas capítulo 2, vocês conhecem a história. Jesus nasceu. A Bíblia não entra muito em detalhe a respeito da idade de Jesus com 15, com 16 anos. Nasceu como criança. Com 12 anos ele estava já no templo, questionando com os doutores da lei. Glória! Mas depois a Bíblia se cala. E você não entra aonde a Bíblia não abre brecha. As coisas ocultas não são para o homem. As coisas ocultas são para Deus. Oh glória! Deixa com Deus. Oh glória a Deus! Pois com 30 anos Jesus começa seu ministério. Foi um ministério curto, um ministério de 3 anos e 6 meses, mas estabeleceu uns discípulos, mostrou, glória a Deus, o caminho, instruiu, preparou, oh glória, e mostrou que ele iria morrer, mas iria ressuscitar, oh glória, contou aí o que ia acontecer, e culminou, depois de 3 anos e 6 meses, com isso aí vocês escolheram, com a crucificação de Jesus. Lá no Calvário, foi algo forte, quando Jesus estava naquela hora, suspenso, entre os dois malfeitores, sofrendo dores morais, dores físicas, dores espirituais. Ele não estava ali porque merecia, mas ele estava ali por causa do homem que pecou lá no Éden. Ele estava ali para restaurar o homem novamente. Ele estava ali para reconciliar o homem novamente. Ele estava ali para dar a vida que o homem havia perdido. Ele estava ali no Calvário para culminar o plano que Deus havia estabelecido antes da fundação do mundo. Houve uma guerra espiritual muito forte. O diabo usou a última chance ali para tentar ver se tirava Jesus da cruz. E disse: tu não és o Cristo, não és o poderoso? Desce agora tu da cruz. Mas Jesus deu o silêncio. Não tinha chegado a hora dele falar. Mas o outro ladrão, ele olha para Jesus naquela situação e olha para seu corpo: tu não teme nem a Deus. Ele está aí porque não merece, mas nós merecemos estar aí. E olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus não foi passar em rosto o que ele havia cometido. Que às vezes o homem gosta de passar em rosto alguma coisa. Agora, depois que praticou isso, depois que praticou aquilo, mas com Jesus é diferente.
quando há o verdadeiro arrependimento. Oh, glória! O que você praticou no passado, ficou no passado. A tua vida agora é outra. Quantos acreditam que isso é verdade? Oh, glória! Jesus olha para aquele homem e disse: hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão foi salvo. Oh, glória! Mas quando Jesus deu um brado, tudo está consumado, que entregou nas mãos do Pai o seu Espírito, aconteceu 4 coisas. A primeira coisa que aconteceu, vocês sabem o que foi? O tempo escureceu. Era hora sexta. Nosso horário era meio-dia. Mas naquela hora, quando Jesus entregou o Espírito, ficou escuro. Foi uma hora que os céus não pôde contemplar. Foi uma hora onde Jesus tomou os nossos pecados sobre si. Oh, glória! Na hora sexta, a hora nona, foram 3 horas. O tempo ficou escuro. Era Deus mostrando naquela hora, glória, ao mundo de então, que aquele que estava ali não era qualquer um, não. Aquele que estava ali era o Filho de Deus. Quantos acreditam que isso é verdade? Levanta a tua mão assim e glorifica o nome do Senhor. Oh, glória! Depois houve um terremoto. Oh, glória a Deus! A segunda coisa, um terremoto. Oh, glória! Irmãos, terremoto, figuradamente, fala da presença de Deus. Quantos acreditam nisso? Fala da presença de Deus. Lá nos sinais, quando Deus queria falar com Moisés, o povo viu o sinal se mover, se movimentar, e se escutava raios, trovões, terremoto. Era a presença de Deus que estava ali naquele lugar. Oh, glória! Quantos já sentiram essa presença aqui? Oh, glória! A presença de Deus ainda continua aqui. Oh, glória a Deus! Houve um terremoto forte. Glória a Deus! E aquele terremoto entrou no templo, mas não destruiu o templo. Foi lá para um lugar que só quem entrava lá era o sumo sacerdote, uma vez no ano. Glória! No dia da expiação, quando ele ia apresentar o pecado do povo a Deus através do sacrifício dos animais. Ei, e só quem podia fazer isso era o sumo sacerdote. Ninguém mais poderia entrar naquele lugar. Mas quando Jesus deu um brado, glória, glória a Deus, e entregou o seu Espírito a Deus, o terremoto foi naquele lugar. Xadaganaia, não destruiu o templo, não destruiu o banco, mobília, mas foi lá no véu do templo e rasgou de alto a baixo. Ei, glória a Deus! O que é que isso traz para nós? Oh, glória! Naquela época, glória a Deus, só quem poderia, glória a Deus, interceder pelo povo era só um homem, a figura de um homem, o sumo sacerdote, que representava Cristo. Mas naquele momento lá no Calvário, o Senhor aboliu este negócio. Glória! Ei, glória a Deus! E eu quero, glória a Deus, instrumentalizado pelo Espírito de Deus, quando o salmista Davi fala no direito, eu quero aplicar o primeiro direito, glória a Deus, que nós temos depois da morte e ressurreição de Cristo. Capítulo 9 e versículo 31, glória a Deus, do livro de São João diz: sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas que alguém é temente a Deus, Deus o ouve. Oh, glória a Deus! Agora, irmão, nós temos esse acesso, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja caminhando, seja no campo, qualquer hora, em qualquer lugar. Se você quer chegar diante do Pai, você chega através de Jesus. Quantos acreditam que isso é verdade aqui? Levanta a tua mão assim e glorifica o nome do Senhor. Nós não dependemos mais de sumo sacerdote. Ei, às vezes o crente conta uma história a Deus, e às vezes é uma história tão simples, e independente do lugar onde você está, e você vê o resultado, rapaz,
mas Deus ouviu aquela história. Quando já passou por essa experiência, eu trabalhei, os irmãos aqui me conhecem aqui no Alto Mateus, que eu morei, permita pastor, eu morei aqui muitos anos. Eu trabalhei nas casas do Zé Araújo, fui vendedor ali naquelas casas do Zé Araújo, trabalhei um tempo ali. Quem me conhece naquela época aqui? Trabalhei nas casas do Zé Araújo, glória a Deus. E uma vez, irmãos, eu vendedor ali, e ali tinha uma coisa, uma lei ali naquela loja, naquela época, que um vendedor que vendia mal, o nome dele ficava lá em cima, o pior vendedor do dia. Aí todo mundo sabia. Era uma vergonha. E o melhor vendedor do dia ficava lá em cima, o melhor vendedor do dia, que ninguém queria ser o pior. E nesse dia, irmão, Deus prova. Mas Deus prova para nos aprovar. Oh glória, se Deus está te provando, oh glória, seja em que área for, permanece firme. Se a prova não foi algo provocada por você, e você não procurou, oh glória, se você não provocou a prova, ela te veio ao encontro, ela te assaltou, eu tenho uma boa notícia de Deus para te dizer nesta oportunidade. Oh glória, isso que você está passando, isso que está acontecendo com você, ei, vai acontecer o que é que diz na palavra, no livro de Romanos 8:28, sabemos que tudo, acredite, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Só que acredita nisso, levanta a tua mão assim, e as horas foi passando e nada. Eu fui almoçar e não tinha tirado uma sequer nota. E os camaradas que não gostavam bem de crente, eu quero ver se crente não é melhor do que a gente, ele tem que ir para baixo, ele tem que ser o outro, eu quero. Quando deu umas 2, 3 horas da tarde, eu fiquei meio incomodado. Aí entrei dentro do elevador, subi para o segundo andar. Mas antes de chegar no segundo andar, eu me ajoelhei mesmo no elevador. Botei a cara no piso do elevador e contei a Deus uma história. E Senhor, eu não sou melhor do que esses camaradas aqui, mas eu sou teu servo, Senhor. Faça algo por mim. Oh irmão, só quem acredita nessa ministração, glória a Deus, oh glória, diz aí ao teu irmão que está ao teu lado, Deus está ouvindo a tua história. Conta aí, conta ele aí, Deus está ouvindo a tua história, Deus está ouvindo a tua história, Deus está ouvindo a tua história, Deus está ouvindo a tua história.